Bem-vindos então à nossa quinta aula, né, do nosso módulo 3 aí, e nessa aula então nós vamos falar sobre a Lei 13.431 de 2017, que ficou conhecida aí como a Lei do Depoimento Sem Dano, né, da implementação do depoimento sem dano no nosso ordenamento jurídico. Nossa última aula nós falamos sobre a Lei de Alienação Parental e, como a gente já tinha combinado, né, primeiro a gente fala sobre os aspectos gerais da lei e depois a gente vai tratar um pouco sobre aspectos legais, certo? Na nossa primeira aula, então, do depoimento sem dano, nossa quinta aula, a gente precisa, então, trazer como que surge essa lógica, tá? Lembrando que, quando a gente fala sobre depoimento sem dano, né, ou escuta sem dano, ele o gênero, tá? Do qual a gente vai ter duas espécies que a gente trabalha mais, tá bom? Depoimento especial e a escuta especializada, certo? Então a gente vai ter esses dois instrumentos aí que surgem, que são espécies desse gênero, depoimento sem dano ou escuta sem dano. E como que surge, então, esse instrumento, né? Como surge essa metodologia? Aliás, como não? Por que essa metodologia surge, né? Primeiro a gente tem que entender por que surge esse método de escuta, né? Por que ele tem que vir? Bom, para quem não conhece o processo, né? Não participou de uma audiência, não sabe como ela funciona, principalmente audiências relativas a crimes de ordem sexual, de natureza sexual, especialmente criança e adolescente, que ocorrem em sigilo. Então, muitas vezes não tem noção de como isso funciona, de como funciona a regra, né, do depoimento, tá, da escuta. As vítimas, né, elas passam por vários momentos aí de fala, né, de contar o caso, trazer à tona a situação vivenciada, tá? Isso acontece pela dinâmica mesmo que sempre foi colocada em função. Então, a vítima, independente se é criança ou adolescente ou adulta, tá, gente? A vítima, no primeiro momento, ela, via de regra, ela relata para alguém próximo, né? Porque ela quer mesmo falar e tirar isso dela lá, que está incomodando. Depois ela relata, e aí criança, adolescente, né, costuma muito relatar isso na escola, né, para os professores. Depois ela é encaminhada à delegacia, né, lá na delegacia, isso quando o adulto, né, via de regra a delegacia, ela é ouvida novamente, ela é escutada novamente, então ela fala de novo sobre a situação do abuso. Quando é criança ou adolescente, isso tem, né, uma outra fase ainda, via de regra, porque chama-se o conselho tutelar, que também escuta aquele momento, né, de criança e adolescente, para depois encaminhar, via de regra, para a delegacia também fazer a escuta daquele momento, né? Isso, se for no andamento normal, porque às vezes vai lá para um policial militar ainda, né, porque às vezes não tem delegacia no município, e essa dificuldade, né, de entender, da gente entender que polícia militar é uma, polícia civil é outra, né, e polícia militar vai atuar mais ali quando houver um flagrante, e a polícia civil é um momento posterior. Então, numa situação dessa que houve um relato, se não dá para se trabalhar com flagrante, não adianta nem procurar a polícia militar, ir para a polícia civil, né? Mas enfim, tem essa dificuldade de entender, então passa às vezes pelo militar primeiro, para depois passar pelo civil, pelo policial civil, aí, né, pelo delegado. Então, chegou na Polícia Civil, ainda vai de novo ao Ministério Público, né, fala de novo, conta ali para o promotor, via de regra, que escuta, para ele instaurar o processo, né, para poder chegar numa audiência e, de novo, trazer toda essa situação da violência vivenciada aí. Quando a pessoa conhece, né, entende, tem algum suporte jurídico, ela consegue, pelo menos, com que o agressor não esteja no ambiente, né, na sala de audiência, mas ela tem que falar isso para o advogado, né, ou diretamente para o advogado, diretamente para o juiz, diretamente ao promotor, que realizam as perguntas e o questionamento, né? Então ela revive de novo ali, nessa audiência.
ela revive várias vezes, né? Porque às vezes um advogado pergunta, o promotor faz outra pergunta, o juiz faz outra pergunta, faz com que ela reviva aí várias vezes essa situação de violência, né? O que ela viveu. E muitas vezes ela é confrontada, ela é descaracterizada não há uma crença, né? Desacreditada aí frente por todas essas situações, todas essas pessoas. Então, isso gera, gente, isso sempre gerou nas vítimas um sofrimento. Imagina, tem uma máxima que diz, né, que recordar é viver. Então, você imagina a vítima de violência sexual tendo que reviver todas essas vezes, né, todos esses momentos, aí, tanto criança, adolescente como adulto, reviver para todas essas pessoas, por todas essas vezes, a violência sofrida. Isso traz um dificultador muito grande, né? Era muito comum que chega em determinada fase que essas pessoas não querem mais vivenciar isso. Elas querem tocar o barco, seguir a vida e muitas vezes esquecer isso que aconteceu. E aí ter que ficar falando toda hora traz muito sofrimento. E aí, às vezes, a pessoa nem vai mais, nem fala, nem dá continuidade. E, às vezes, o agressor não é punido, muitas vezes, por isso. Ainda é importante destacar que o processo no Brasil, com réu solto é pior, né? Mas com réu preso também é demorado, né? Também, né? É um processo demorado. Com réu preso já é demorado pela situação. A pessoa viveu uma violência hoje, às vezes, com réu preso vai demorar aí 2, 3 anos, 4 anos para ser julgado. Com o réu solto, piorou essa situação. A gente nem sabe quando que esse indivíduo é julgado, quando ele é responsabilizado. Então, às vezes, passou 2, 3 anos do que ela viveu, 4 anos do que ela viveu, às vezes 7, 10 anos do que ela vivenciou isso. E aí, de novo, ela é chamada para uma audiência, e lá na audiência ela tem que reviver isso que aconteceu 10 anos atrás. A própria cabeça, a própria mente dela já distorceu muitas coisas, já não traz mais tanta coerência, o que pode gerar dúvida ali sobre a autoria do crime, e aí o réu é absolvido. Então, todas essas dificuldades, gente, encontradas pelos operadores, para conseguir... a gente usa a expressão, né? Realizar a inquirição da vítima, né? Gerou a necessidade de se pensar essa estratégia, principalmente quando a gente fala de criança e adolescente, né? Que não está dando conta. O tempo para criança e adolescente ele é muito diferente do tempo para o adulto. Então, 3 anos na vida de uma criança, de 6 anos, por exemplo, é metade da vida dela. Né? Vamos lá, uma criança de 6, que tem que voltar com 9 anos para poder relatar de novo. Então, de 3 anos, ela passou mais metade, o equivalente à metade da vida que ela tinha na época em que ela foi violentada, e está revivendo tudo de novo. Então, toda essa dificuldade, aí vem elementos que às vezes são confusos, que ela não consegue se recordar muito bem, há uma confusão muitas vezes, né, traz isso como se fosse um sonho, e a criança não, né, o cérebro faz isso, né, a mente faz isso. Então, tem um monte de coisas aqui que dificulta o trabalho de escuta dessas pessoas, principalmente de criança e adolescente. Isso tudo gera o que a gente chama de revitimização, que é a obrigatoriedade de reviver a violência em função do próprio sistema judiciário de persecução penal e de proteção, porque não se limita só ao Poder Judiciário, né? Lá no sistema de proteção, muitas vezes a vítima sofre revitimização constante. Então, vamos lá, relatou isso na escola, relatou lá para o professor encaminha para o conselho tutelar, o conselho, né, faz esses encaminhamentos aí, vai para um lado para a questão de punitiva e para o outro lado da questão protetiva. Então, se o INE fizer todos os andamentos, leva para o hospital, para profilaxia, lá essa criança tem que relatar para o médico, né, o que aconteceu, a situação do abuso violento gerado, manda lá para assistência para trabalhar, né, a superação da violência vivida, ela repete de novo a história lá, né, dentro da própria política de assistência social. Muitas vezes é encaminhada para a saúde, para uma questão
atendimento clínico psicológico, ela relata de novo. Olha quantas vezes ela é revitimizada, ela revive essa violência, aí não só em função da lógica judiciária, né, ou da persecução penal, que é a de punição, mas também do próprio sistema de proteção, que acaba forçando essa vítima, e aí a gente já vai focar aqui em criança e adolescente, a reviver várias vezes a violência sofrida, né, o que gera nessa criança, nesse adolescente, né, que é um futuro adulto, traumas, né, psicológicos muito grandes, tá? Que podem acarretar desde a impossibilidade de punição do agressor, porque ele não conseguiu mais colher provas, né? E aí nem falando até de fala mesmo, há também um adulto com os problemas, né, graves aí de personalidade em função da violência vivida e dessa revitimização, certo? Essa técnica, então, gente, ela surge, tá, lá no estado do Rio Grande do Sul, feita aí pelo doutor José Antônio Daltoé César, né? Esse juiz, ele percebe, né, não só da vivência dele, tá, mas de relatos de outros colegas, dessa dificuldade, ele vivencia, né, e escuta e vê também dos seus colegas, essa dificuldade em colher, em realizar essa escuta das vítimas. Ele, inclusive, traz um caso que para ele foi muito emblemático, em que o autor da violência era uma violência sexual e a vítima era uma criança. O autor dessa violência estava preso, né? Tinha sido concedida uma prisão preventiva desse agressor. E vai para o momento de audiência e eles não conseguem colher a fala dessa criança. Tá? Essa criança não verbaliza o que aconteceu mais, porque ela já reviveu tantas vezes isso, que ela não estava dando conta mais de reviver. Então ela se cala, ela se fecha ali no momento da audiência, especialmente porque está na sala onde você tem o advogado, o promotor, um juiz, que muitas vezes não tem, né, na maioria das vezes esmagadora, não tem consideração com a vítima, está preocupado ali em provar um fato. Então, as perguntas vindas são das mais escabrosas espécies, tanto por advogados de defesa, como por próprios promotores. E muitas vezes com dos próprios juízes, que são incapazes de indeferir algumas perguntas, né, pela formulação da pergunta, porque também quer saber o conteúdo. E aí precisa daquele conteúdo para poder subsidiar o processo. Então, esse juiz, o doutor José Antônio Daltoé, doutor Daltoé, a gente chama muito mais de Daltoé, né, pelo sobrenome, esse sobrenome diferente aí, né? O doutor Daltoé, ele percebe isso, né, lá na sua segunda vara de infância, lá de Porto Alegre, essa dificuldade. E ele pensa, nesse dia dessa audiência, a criança não trouxe, e ele se viu obrigado, por falta de elementos, a conceder um alvará de soltura para esse réu que estava preso. Né? Então, e como eu disse, né, um processo, não que ele ficou livre do processo, mas a gente sabe que um processo de responsabilização com o réu preso já é demorado. O réu solto, pior ainda. Né? Então, essa sensação de impunidade que a sociedade, que a comunidade sente com essa demora, também é percebido pela vítima e pela família da vítima, que acha que nada vai acontecer, porque o tempo passa. Né? Infelizmente, essa história de que a justiça tarda, mas não falha, ela é muito bonita na teoria, né? Porque na prática, uma justiça morosa, na verdade, ela é uma injustiça, né? Porque passa-se aquele momento, aquela comoção, a sociedade não está mais, né, daqui a pouco é outro caso que surge, a sociedade não tem nem mais acompanhando, então ela continua com aquela sensação, ainda que esse agressor venha a ser punido mais à frente, mas demorou tanto tempo que aquele caso já perdeu a relevância e aquele papel de ser, né, um limitador para o cometimento de crime, ele não acontece. Porque a sensação de que tem é de impunidade mesmo, pode fazer o que quiser. Então, ele, nesse dia, né, nesse momento em que ele tem que liberar esse agressor, suposto agressor, né, até o momento, ele pensa assim, eu preciso fazer algo diferente, porque eu não posso mais
liberar supostos agressores, porque eu não conseguia ouvir a vítima. A gente precisa de mudar. E ele começa a pesquisar algumas situações e ele acessa um trabalho de conclusão de curso de mestrado, tá? Uma tese de mestrado, aliás, uma tese de mestrado de uma promotora, lá também do Rio Grande do Sul, aonde ela questiona isso e sugere, né, a adoção de um tipo de escuta, e aí vocês vão entender por que o nome, menos danoso, né, ou sem danos. Um tipo de escuta e a possibilidade dessa escuta ser feita por profissionais e não pelo juiz, não pelo magistrado, que não tem experiência de lidar com crianças, né, não tem qualificação técnica para lidar com crianças de forma nenhuma. Então, a ideia é fazer com que essas crianças e adolescentes sejam ouvidas, mas por profissionais. Pessoas que tenham um notório conhecimento psicológico, social, que conheçam e que tenham experiências em escutar, de forma que eles consigam fazer essa escuta, trazer os elementos, mas de uma forma em que a criança e o adolescente se sintam à vontade para trazer, né? Que não se sintam tão revitimizadas. Essa é a ideia. Por isso que a gente chama de depoimento sem dano. É fazer com que essa escuta, que é necessária, precisa de ser ouvida, né? Seja feita de modo a trazer o menos possível de dano a essa criança ou esse adolescente e permita, sim, com que se tenha elementos suficientes para poder punir esse suposto agressor, né? Então, ela trouxe na tese dela de mestrado essa ideia de realizar. E o doutor Daltoé, então, pega essa ideia, entra em contato com ela e elas articulam a forma de montar isso, né? E a ideia inicial era isso: vamos formar então uma equipe, com a equipe técnica. Então eles já tinham lá no fórum então a equipe, o assistente social e psicólogo, mas eles precisavam ainda de um espaço, porque a ideia não é só ter uma equipe para poder fazer isso, né? Não adianta também botar esses meninos em um divã, que não vai funcionar. Bota uma sala lá com um divã ou bota uma mesa com esses meninos do outro lado da mesa e começa a fazer. Não, né? Tem que ser de uma forma diferenciada, conforme a idade daquela vítima. A idade tem que nortear a forma em que vai se fazer a abordagem. Então, pensando nisso, eles pegam um pequeno espaço lá do fórum e essa primeira sala, então, gente, custou R$4.000, que foi paga com dinheiro do próprio Poder Judiciário, lá dos juízes, né? Os juízes ratearam esse custo, né, junto com a equipe técnica, cada um contribuiu, porque era um sonho se concretizando ali, então todo mundo quis participar, graças a Deus, e eles construíram uma sala lúdica lá dentro do fórum, né? Dentro dessa sala lúdica, tiveram ali também o gasto com câmeras, microfones e fones de ouvido, né? De forma a fazer a estar linkado lá com a sala de audiência. Então, como que acontece essa escuta, né? Esse depoimento? Por que a gente está falando de depoimento aqui, gente? Depois a gente vai chegar na escuta, tá? Sei que o depoimento não é o mais relevante, mas ele serve de base para o trabalho da escuta e a gente vai chegar por quê. Então, o depoimento então, passa a ser colhido dessa forma, né? O advogado, o promotor e o juiz estão lá na sala de audiência, acompanhando por um monitor, com o fone, né, ligado no ouvido ou com as caixas de som e a imagem real e o microfone nas salas, né, ligado no fone do profissional. Então, o advogado faz a pergunta e o profissional transmite aquela pergunta para a vítima, mas de uma forma mais lúdica, né? De forma a colher, sim, aquela resposta que se precisa, tá? Mas de forma que essa criança não se sinta invadida e não reviva. Claro, isso gera uma audiência mais longa, óbvio, tá? Mas é um custo muito barato, tanto financeiro, aí, os R$4.000, como esse custo de uma extensão da audiência, é muito barato frente ao benefício que isso vai trazer
para a vida dessa vítima. Tá? Então, é ele que cria então, essa lógica. Esse sistema funciona bem, tanto que reduz o índice, tá, de crianças e adolescentes, de provas, né, de colheita de provas e de escuta desses meninos, né, de depoimentos, em 80%. Tá? Então, aquilo, cada 100 crianças, né, que iam depor, que deixavam de falar, né, 80%, então 80 dessas crianças, escutada nesse ambiente, ouvida nesse ambiente dessa forma, trouxeram os elementos necessários. Então, houve aí uma ampliação significativa da fala, né, e saíram de lá sem maiores danos. Essa experiência começa lá no Rio Grande do Sul, funciona muito bem, e depois, então, ela é trazida para o Brasil, aí mais uma vez a questão da evolução social, que traz uma necessidade de uma regulamentação, que é feito pela Lei 13.431, né, de 2017, que é a Lei do Depoimento Sem Dano. Certo? Com isso, então, nós encerramos a nossa 5ª aula, tá? A gente volta, então, na próxima aula, dando continuidade aqui, falando sobre a Lei de Depoimento Sem Dano, da escuta, né, sem dano, do depoimento sem dano, e aí a gente vai entrar, então, nas espécies aí, uma por uma. Certo? Vamos entrar na questão legal e na questão das espécies. Espero vocês, então, na nossa próxima aula.